Oi, gente. Estamos aqui com um novo tutorial. Meu nome é Jude, este é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com uma regata de crochê, né? Eu vi uma foto no Pinterest e tentei reproduzir. É o seguinte, aqui eu usei o fio Queen. O tex dele é 236, tem 424 metros, tá? É 100% algodão, gasado e mercerizado. E a cor, deixa eu ver qual é a cor aqui. A cor é 7136. É um marsala, assim, um bordô. Eu usei 2 noveiros, mas ainda do segundo sobrou isso aqui, ó. Pro meu tamanho, né? Um tamanho médio, assim, 42. E usei uma agulha 2,5 com esse fio, tá? Aqui ele recomenda para crochê 1,75, mas eu usei 2,5 para ele ficar mais molinho, assim, não ficar tão encorpado, né? Já que é uma blusa de verão, tá? Então essa blusa é o seguinte, ó, são duas partes iguais, tá? Frente e costas é a mesma coisa, são iguais. Ela inicia por aqui. Aqui está bem o começo dela. E a gente vai crescendo em volta, dessa forma, ó, em carreiras de vai e vem, tá? Até atingir a largura do corpo de vocês. Então, dá para fazer mais carreiras ou menos. Então, esse modelo aqui dá para todos os tamanhos, com qualquer fio ou com qualquer agulha. Vocês têm que ir fazendo dessa forma até atingir a largura de vocês. Podem medir por uma blusa de vocês, né? E aí, depois que a gente termina essa parte, quando chega na largura, a gente pode acrescentar no comprimento, ó. Daqui para baixo foi acrescentado no comprimento, tá? Olha. E depois aqui ainda fiz umas 5 carreirinhas de ponto baixo. E depois que tudo isso estiver pronto, não é? Primeiro costura aqui dos lados, depois aumenta aqui no comprimento. Aí a gente faz essas alcinhas, ó, separadas aqui, ó. Pega aqui esses pontos e faz até aqui. Atrás a mesma coisa e depois costura aqui em cima, tá? Ó, aqui também. Também dá para adaptar, né? Mais carreiras ou menos, dependendo aí do seu tamanho. Então eu achei um projeto muito bom porque dá para fazer para todos os tamanhos, né? É só ter a sua medida aqui da largura do corpo. E depois o comprimento você vê se quer mais ou menos, tá? Então essa blusa aqui já está pronta. E agora eu tô fazendo outra igual para mostrar aqui para vocês. Essa aqui eu estou fazendo com fio Anne. Olha. É exatamente a mesma coisa. Tá? E eu estou usando aqui uma agulha 3 milímetros. É esse fio aqui. 500 metros, 100% algodão. A agulha 1,75, mas eu estou usando 3 para ficar mais molinho assim, tá? E o tex é 295. E essa cor é a 5363, tá? Então aqui eu estou terminando uma das partes. Ainda estou fazendo. Aqui ainda falta algumas voltas para atingir a largura para mim, tá? E aí depois a outra parte eu vou fazer com vocês, tá? Pra gente ver direitinho como é que é. As pontas estão aqui ainda, ó. E aí vamos então pro passo a passo, pessoal.
Então, como eu já disse, pode usar qualquer fio e qualquer agulha, né? Mas como é uma blusa de verão, eu sugiro um fio de algodão e não muito espesso, né? E para ficar mais fresquinha, tá? Então é isso. Vamos ao passo a passo, então. Muito bem, então vamos ao passo a passo. Aqui eu já terminei uma das partes, né? A frente e as costas são iguais. Já deixei um fio aqui mais comprido no final para depois costurar. E agora vamos fazer então a outra parte que eu vou fazer com vocês, tá? Então, fio Anne, agulha 3 milímetros. Então nós vamos começar aqui com 24 correntes. Vou dar aqui um nozinho na agulha, que não conta. E aqui fazer então 24 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 24 correntinhas. Agora nós vamos fazer um ponto alto na sexta corrente a contar da agulha, tá? 1, 2, 3, 4, 5, laçada na sexta corrente, pegando uma alcinha, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulamos uma corrente, vamos na seguinte, ponto alto. Uma corrente, pulamos uma e vamos na seguinte. Uma correntinha, pulamos uma corrente, um ponto alto, pulando uma corrente de base, uma corrente, pulamos uma e vamos na seguinte, ponto alto, uma corrente, e assim vamos indo, pulando sempre uma corrente, tá? Uma corrente, pulamos uma e vamos na seguinte. E aqui nós temos duas correntinhas restantes. Aqui nós vamos fazer 4 correntes, tá? 1, 2, 3 e 4. E vamos prender na última corrente com um ponto baixíssimo. Viramos para o outro lado. 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E fizemos já um ponto alto de frente para esse último ponto alto que nós temos aqui. Uma corrente. Deixa eu desmanchar esse ponto, porque não ficou no lugar certo. Um ponto alto na frente do ponto alto que a gente fez do lado de cá. Uma corrente. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente. Um ponto alto.
Então é a mesma coisa que a gente fez do outro lado, a gente está fazendo deste. Sempre um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, pulando uma corrente de base. E aqui, vamos fazer aqui nessa segunda corrente, um ponto alto. Então esse é o início da nossa blusa. Olhem. Aqui, viramos o trabalho para o outro lado. Vamos fazer 3 correntes. E já vamos no ponto alto ali seguinte, fizemos um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto. Assim nós vamos até ali na parte de baixo, que aí eu volto para mostrar para vocês. Muito bem, estou chegando aqui no final. Uma correntinha. Pulamos aqui uma correntinha e vamos na seguinte e fizemos um ponto alto. Aqui fizemos uma, duas, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma corrente. E aqui, nessa correntinha, nessa última correntinha aqui, antes dessa corrente central, vamos fazer também um ponto alto. Uma corrente, pulamos essa corrente central, vamos na correntinha aqui do lado e fizemos outro ponto alto. Uma corrente, pulamos uma, na seguinte, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Dessa forma, então, a gente conseguiu dar a volta nessa parte de baixo. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Então, vejo que aqui, ó, essa parte de baixo aqui, a gente ficou com um canto aqui e um canto aqui, 2 ângulos, né? Onde nós vamos fazer os aumentos depois. E aqui segue uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, sempre em cima do ponto alto. Chegando aqui em cima, uma corrente, pula uma e vai na seguinte e fizemos um ponto alto. Então aqui nós já fizemos aquela correntinha central, né? Fizemos a primeira carreira e aqui fizemos a segunda carreira. E aqui temos os nossos 2 ângulos, onde nós vamos fazer os aumentos. Viramos. Uma, duas, 3, 4. Ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto, uma corrente,
Sempre uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, em cima do ponto alto da carreira anterior, tá? Ó, chegamos aqui no ângulo, uma corrente, aqui dentro, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente e aqui dentro do ângulo um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, tá? Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. E assim seguimos, ponto alto em cima de ponto alto, intercalados por uma corrente e pulando uma de base. Uma corrente, pula uma, um ponto alto. Viramos. Quatro correntes, três para simular um ponto alto e mais uma de espaçamento. E vamos em cima do ponto alto, ponto alto. E seguimos assim. Quando chegar ali na parte de baixo, eu retorno para mostrar. Estou chegando aqui no ângulo. Ó, aqui está o nosso ângulo. Uma correntinha, aqui um ponto alto, uma corrente e dentro do ângulo um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto, com uma corrente de espaçamento. Aqui, ó, é o nosso outro ângulo. Aqui em cima desse fizemos um ponto alto, uma corrente, e aqui dentro do ângulo um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, e já viemos aqui e seguimos. Ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, sempre prendendo no ponto alto da carreira anterior. Estou chegando aqui em cima, pulamos uma correntinha e vamos na seguinte, e fizemos um ponto alto. Então aqui nós temos uma, duas, três, quatro. Nós temos quatro carreiras. E é isso aqui então que a gente está
fazendo, né? Ó, esse quadradinho aqui no meio, tá? Olha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos aqui para a quinta carreira. Viramos. 1, 2, 3 e 4. Ponto alto em cima de ponto alto. E é o mesmo esquema, né, gente? Essa quinta carreira aqui é igual aí às anteriores. Sempre fazendo um ponto alto, uma corrente e prendendo, não é, nos pontos altos. Quando chegar aqui no ângulo aqui embaixo, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto aqui dentro. Segue ponto sobre ponto. Quando chega aqui no outro ângulo, um ponto alto, uma corrente, duas correntes e um ponto alto aqui dentro. E segue com ponto alto. Então, vejam bem, ó, aqui nós temos aquela correntinha central, aquela correntinha inicial que a gente fez, tá? Aí temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras do mesmo jeitinho, não esquecendo de aqui nos ângulos fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto aqui dentro, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Olha, aqui tá a correntinha inicial, 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto alto fechado, ó, só com ponto alto. E é a mesma coisa que nós temos aqui também na outra blusa. Aqui, ó. Temos aqui a correntinha inicial, 1, 2, 3, 4, 5. E agora essa aqui com ponto alto fechado. Então vamos lá. Aqui, 3 correntes. Dentro do espaço, um ponto alto. Em cima do ponto alto, no espaço, em cima do ponto alto, no espaço, em cima do ponto alto. Eu vou fazendo aqui, quando chegar aqui embaixo eu retorno. Fiz toda essa lateral. Agora tô chegando aqui no ângulo aqui embaixo, ó. Aqui em cima desse ponto ainda tem um ponto alto. E aqui dentro do ângulo, dessa vez nós vamos fazer 2 pontos altos e não um como nós vínhamos fazendo. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui dentro. Tá? Aqui em cima desse próximo ponto alto. No intervalo, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim ficamos com o nosso ângulo, né? Vamos fazer até chegar ali no outro.
Chegamos aqui no ângulo. Aqui dentro, 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos aqui dentro. E aqui ponto alto sobre ponto alto no intervalo, e assim nós vamos até o final. Ponto alto em cima do ponto alto e um no intervalo. Tô chegando aqui no final da carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto no intervalo. E ponto alto aqui na terceira correntinha, contando daqui. Então assim fizemos esta carreira de ponto alto. Agora, olha, fizemos essa aqui, ó. Agora vamos fazer uma carreira de ponto alto vazado, depois mais uma de ponto alto cheio, mais uma de vazado e mais uma de ponto alto cheio, tá? Então aqui é a vez da carreira de ponto alto vazado. Então, 1, 2, 3 para simular um ponto alto, mais uma correntinha de espaçamento, pulamos uma de base, aqui a segunda, e vamos na terceira. Fizemos um ponto alto. Uma corrente, pulamos um de base e vamos no seguinte. Uma corrente, pulamos um de base, ponto alto no seguinte, tá? Pula um. Tem que ficar alinhado com essa carreira aqui também, ó. Eu vou fazer até o ângulo ali e volto. Chegando aqui no ângulo, ó. Aqui nós temos 2 pontos ainda antes de chegar no ângulo, tá? Então aqui eu fiz um ponto alto, continuo fazendo uma correntinha, pula um de base e vamos no seguinte. Aqui fizemos uma corrente e dentro do ângulo um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui dentro do ângulo, tá? E aqui não esqueçam, fazer uma correntinha. Vamos pular esse primeiro ponto e vamos lá no seguinte. Não, já é nesse primeiro ponto aqui. Uma corrente, pulamos um e vamos no seguinte, ó, e vejo que fica alinhado com esse aqui da carreira anterior. Uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, deixa eu mostrar melhor aqui quando chegar no próximo. Ó, pula um ponto. Estou aqui no último ponto antes do ângulo, ó. Faço um ponto alto.
tá? Uma corrente e dentro do ângulo um ponto alto, duas correntes, mais um ponto alto dentro do ângulo, uma corrente, e já nesse primeiro ponto fizemos um ponto alto, uma corrente, pulo de base, já vai em cima do seguinte, ó, que já fica alinhado com esse aqui. E aqui seguimos um ponto alto, uma corrente, sempre pulando um ponto de base. Então aqui terminamos essa carreira aqui de ponto alto vazado, tá? Olhem aqui, ó. Terminamos esta aqui de ponto alto vazado. Então agora vocês têm que fazer uma carreira de ponto alto, cheio. Deixa eu virar para o lado do direito. Fizemos uma de vazado, uma de cheio, de ponto alto cheio e uma aqui de vazado. Agora nós vamos fazer uma de ponto alto cheio, tá? Quando chegar aqui no ângulo, aí são dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos aqui dentro do ângulo, tá? Na outra carreira que é de vazado, quando chega aqui no ângulo é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Quando chega na outra de ponto alto cheio, dois pontos altos aqui dentro do ângulo, duas correntes e dois pontos altos. E a outra aqui de calado, de ponto alto vazado, aqui no ângulo, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá? Então tem que ter esse cuidado, tá, gente? Que quando vocês estão no ponto alto vazado, aqui no ângulo é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá? Aqui. E quando estão na carreira de ponto alto cheio, aqui no ângulo é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, tá? Então eu acho que isso aqui não precisa fazer, né? Então nós estamos aqui fizemos essa carreira, tá? Então agora uma de ponto alto cheio, uma de vazado, uma de cheio e uma de vazado. E aí depois eu retorno para mostrar essa parte aqui, ó, que é ponto V e ponto grene, ponto V e ponto grene, tá certo? Então tá, eu volto então para dar o segmento aqui na nossa blusa, na nossa regata. Muito bem, então aqui já fiz as 3 carreiras de ponto alto cheio, né? E aqui 1, 2, 3 de ponto alto vazado, tá? Então agora, olhem aqui. A última carreira que eu fiz aqui foi essa aqui. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto V, ó. Nesse primeiro quadradinho a gente já faz um V, sempre com uma correntinha aqui e uma de espaçamento. Pulamos um quadradinho, vamos no seguinte, fizemos outro V com uma correntinha aqui entre o V e uma aqui entre eles, tá? E pula um quadradinho. Então, vamos ver aqui. Aqui fizemos 3 correntinhas para simular um ponto alto, mais uma de espaçamento, tá? E dentro desse primeiro quadradinho, fizemos um ponto alto. Já ficamos aqui com um V, tá? Uma corrente, pulamos um e vamos no seguinte. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar.
uma corrente. Pulamos um quadradinho, vamos no seguinte: um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Pulamos um quadradinho, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, tá? Vamos fazendo assim até chegar ali no ângulo, que aí eu volto para mostrar. Estou seguindo aqui com os pontos V's. Aqui pula um quadradinho, e esse quadradinho aqui já é o anterior ao ângulo, tá? Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente. Aqui dentro do ângulo, 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos aqui dentro do ângulo, tá? Já fizemos aqui o nosso canto. Uma corrente, já nesse primeiro quadradinho aqui, um ponto V, ou seja, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui dentro, tá? Uma corrente, pula um quadradinho, ponto V, formado por um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente entre eles, pula um quadradinho, vai no seguinte: um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E assim seguimos até lá em cima. Antes de chegar lá em cima, ainda temos esse outro ângulo, né? Aqui de baixo, ó. Aqui eu fiz um ponto V, vou pular um quadradinho. Vou nesse último quadradinho antes do V. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente. E dentro do V, 2 pontos altos. 2 correntes. E 2 pontos altos. Uma corrente, já nesse primeiro quadradinho, do lado do V, do ângulo, fizemos um ponto V. Uma corrente, pula um quadradinho, vai no seguinte: uma corrente, pula um quadradinho, vai no seguinte. Chegando aqui no fim da carreira, fiz um V aqui, pulamos um quadradinho e vamos lá no último, tá? Não esquecendo de fazer a correntinha aqui. Vamos lá no último quadradinho, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vamos fazer aqui na terceira correntinha. Viramos o trabalho. E agora vamos fazer o ponto granny, tá? Ó, nós fizemos essa carreira aqui. Agora vamos fazer essa aqui do ponto granny, que são bloquinhos de 3 pontos altos, intercalados por uma corrente. Então aqui vamos fazer 1, 2, 3 e 4. Vamos lá no segundo quadradinho e fizemos 3 pontos altos. Uma corrente, pulamos esse V, vamos lá no quadradinho entre os V's e fizemos 3 pontos altos.
uma corrente. No próximo quadrado aqui, 3 pontos altos. Uma corrente de espaçamento, tá? Quando chegar ali no ângulo, eu retorno. Chegamos aqui no V. Fizemos esse último bloquinho, uma corrente, e dentro do V, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma corrente. Já viemos aqui nesse espaço antes do V e fizemos um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço entre os Vs. Vejam. 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos. E seguimos assim, dessa forma. Chegando aqui no outro ângulo, aqui nesse espaço antes desses 2 pontos altos aqui do ângulo, vamos fazer o bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. E aqui dentro do ângulo, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente. Já viemos aqui nesse espaço aqui entre os Vs e continuamos com os bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente. E fazendo sempre nesses espaços entre os pontos Vs. Chegando aqui no final da carreira de ponto Grene, aqui nesse quadradinho, nesse último quadradinho aqui, vamos fazer os 3 pontos altos normalmente. Uma corrente. E aqui um ponto alto na terceira corrente. E assim terminamos então esse ponto Grene aqui em toda a volta, ó. Então agora nós temos que retornar. Ó, fizemos essa carreira aqui agora. Agora vamos retornar para outra de ponto V. Aí depois a próxima é de Grene. A próxima é de V, tá? E a próxima é ponto alto vazado. E depois é ponto alto cheio, ponto alto vazado, ponto alto cheio, vazado, cheio, vazado, cheio, vazado, cheio. E aqui nessa parte, você vai ver se tá do tamanho, na medida de vocês. Se não estiver na medida, se estiver estreita, apertada, então façam mais carreiras desse ponto aqui, não é? E se tiver larga, claro, aí façam menos. Então nessa parte aqui é fácil controlar a largura da regata, tá? Então aqui nós chegamos no final da carreira do ponto Grene, né? E agora começamos a de ponto V, ó. Aqui nós já fizemos 3 correntes, mais uma de espaçamento. E nesse primeiro espaço, fizemos um ponto alto.
uma corrente. Vamos aqui nesse espaço entre os bloquinhos de 3 pontos altos e fizemos um V, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, pula o bloquinho e já faz o ponto V. E assim seguimos então com o ponto V, tá, gente? E quando chegar aqui no ângulo, o ponto V também é 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá? Aqui no ângulo. E aí depois voltamos para de Grene e depois mais uma de ponto V, tá? Ó, nós temos 1, 2, 3 de ponto V e 2 de Grene. E aqui nos ângulos, em todas essas carreiras, é sempre 2 pontos altos e 2 correntes, tá? E depois eu retorno então para mostrar o segmento.